presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Boa noite a todos vocês. É com alegria, com satisfação que os vemos aqui nesta casa de Deus, quando juntos queremos louvar e adorar o nosso Deus. Nós juntos, então, queremos louvar e adorar o nosso Deus. Então, neste final de semana, que também é o final de semana do Dia dos Pais. Aqui em Lajeado nós estamos então com a bandeira vermelha, então por isso, e aqui o Vale do Taquari, por isso nós temos uma restrição diferenciada sobre o número de pessoas presentes. Então, cumprindo esta norma e também as demais normativas, estamos aqui então reunidos presencialmente para louvarmos e adorarmos ao nosso Deus e também nos reunimos junto com aqueles que pela internet se juntam a nós para nós juntos rendermos culto ao nosso Deus. Então a saudação aqui os membros presentes,
Estamos aqui em 30 pessoas e a saudação especial também àqueles que se reúnem conosco, então, pelo Facebook da congregação. Eu quero saudar a todos nas palavras do salmista que diz: como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Queremos iniciar o culto de hoje cantando Pai de Amor. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amoroso tu és, meu Jesus amoroso tu és, minha alma já limpaste, o Espírito enviaste, meu Jesus amoroso tu és, Santo Espírito Santo Espírito Consolador, Tu nos santificas, em nós sempre habitas, Santo Espírito Consolador. Em nome de Deus Pai, que criou os primeiros seres humanos e constituiu a primeira família. Em nome de Deus Filho, Jesus Cristo, que nasceu como verdadeiro homem dentro de uma família e que com sua presença no casamento de Caná da Galileia santificou o matrimônio. Em nome do Espírito Santo, que pelos meios da graça chama, congrega, ilumina e santifica a Igreja de Deus. Amém. Amém. Prezados irmãos e irmãs, diz a Escritura: pois todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas Deus mostrou o quanto nos ama, quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu por nós. Se fizeres, ó Deus, uma lista dos nossos pecados, quem escapará da condenação? Mas tu nos perdoas, e por isso nós te tememos. Quando João viu a Jesus, que vinha em sua direção, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai que está no céu. Se você declarar com os seus lábios: Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus o ressuscitou, você será salvo. Porque cremos com o nosso coração e somos aceitos por Deus. Declaramos com os lábios e somos salvos. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a região da Judéia e Samaria
e até nos lugares mais distantes da terra. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Vamos orar pedindo o perdão de Deus. Onipotente Deus, nós te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros, e que pecamos por pensamentos, palavras e ações. Desobedecemos aos mandamentos da tua lei. Nós também erramos em nossa vida familiar, no relacionamento uns com os outros, e muitas vezes deixamos de amar, consolar, honrar e amparar. Enfim, te confessamos nossas fraquezas e nossas falhas. Pedimos a tua compaixão e imploramos o teu perdão. Por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus, como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Como vosso pastor ordenado pela igreja, chamado e instalado, anuncio-vos a graça de Deus, e da parte por ordem de Jesus, o Senhor da igreja, perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Amém. O introito responsivo para o culto de hoje é o Salmo 18, do versículo 1 ao versículo de número 16. Salmo 18, 1 a 16. Um versículo oficiante e outro a congregação, então em conjunto. Ó Senhor Deus, como eu te amo, Tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo, e com ele estou seguro. Eu clamo a Deus pedindo ajuda, e Ele me salva dos meus inimigos. Louvem a Deus o Senhor. Estive cercado de perigos de morte, e ondas de destruição rolaram sobre mim. A morte me amarrou com as suas cordas, e a sepultura armou a sua armadilha para me pegar. No meu desespero, eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. Do seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz. Ele escutou o meu grito de socorro. Então a terra tremeu e se abalou, e as bases dos montes balançaram e tremeram, porque Deus estava irado. Do seu nariz saiu fumaça, e da sua boca saíram brasas e fogo devorador. Ele abriu o céu e desceu com uma nuvem escura debaixo dos pés. Voou nas costas de um querubim e viajou rápido nas asas do vento. Ele se cobriu de escuridão. Nuvens grossas, cheias de água, estavam ao seu redor. Brasas e chuva de pedras saíram dos relâmpagos que estavam diante dele e atravessaram as nuvens escuras. Então o Senhor trovejou do céu. O Altíssimo fez ouvir a sua voz. Ele atirou as suas flechas
e espalhou os seus inimigos. Com o clarão dos seus relâmpagos, ele os fez fugir. Quando tu, ó Senhor Deus, repreendeste os teus inimigos e furioso trovejaste contra eles, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram descobertos. Lá do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou do mar profundo. Amém. Cantemos neste momento, Pai, eu te adoro. Todos podem se sentar. Te adoro, minha vida te entrego, como eu te amo. Jesus, eu te adoro, minha vida te entrego, como eu te Espírito, eu te adoro, minha vida te entrego, como eu te amo. Senhor Deus, amado Pai, como é bom estar aqui em tua casa, te rendendo culto e louvor. Nós te agradecemos por esta possibilidade de trazermos aqui, diante do teu altar, o reconhecimento do teu amor, da tua graça, do teu cuidado, de tuas bênçãos. Assim também, ó Deus, te louvamos porque tu permites que muitas pessoas de suas casas também podem te louvar nesse momento juntamente conosco. Afinal, tu és o nosso Pai em Jesus Cristo, teu Filho amado. As tuas marcas sobre nós e sobre o mundo são o amor e a bondade. Tu vens a nós agora com a tua palavra para nos orientar e fortalecer. Que nós possamos, na ação de teu Santo Espírito, crescer, refletindo especialmente o teu amor, ora como pais, como filhos, como pessoas aqui neste mundo em que vivemos. Haja em nós pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus Cristo, único e suficiente Salvador. Amém. Podem se assentar, seguimos com as leituras. A leitura do Antigo Testamento encontramos em Jó 38, 4 a 18. Eu criei o mundo. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro, e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando o mar jorou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com nuvens e o envolvi com escuridão. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. Eu lhe disse: você chegará até esse ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Jó, alguma vez na sua vida você ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia? Você alguma vez mandou
que a luz se espalhasse sobre a terra, sacudindo os perversos e os expulsando dos seus esconderijos? A luz do dia mostra as formas das montanhas e dos vales, como se fossem dobras de um vestido ou as marcas de um sinete no barro. Essa luz é clara demais para os perversos e os impede de praticar a violência. Jó, você já visitou as nascentes do mar? Já passeou pelo fundo do oceano? Alguém já lhe mostrou os portões do mundo dos mortos, aquele mundo de escuridão sem fim? Você tem alguma ideia da largura da terra? Responda, se é que você sabe tudo isso. A leitura da epístola encontramos em Romanos 10, versículos 5 a 17. A salvação é para todos. Pois o que Moisés escreveu a respeito de as pessoas serem aceitas por Deus pela obediência à lei foi isso: viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, quanto a ser aceito por Deus por meio da fé, Moisés diz o seguinte: não fique pensando assim, quem vai subir até o céu? Isso é para trazer Cristo do céu. Nem pergunte quem descerá ao mundo lá de baixo. Isso é para fazer com que Cristo suba do mundo dos mortos. O que Moisés diz é isso: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração, isto é, a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo, porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus, falamos com a boca e assim somos salvos, porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas novas. Mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Salvador, dá-nos a consolação do teu amor. Pai, santifica o nosso ser e conduze-nos conforme o teu querer. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Seja o nosso Pai de amor. Pai, o teu Filho nos uniu no Calvário sobre a cruz, nos redimiu. Pai, somos gratos pelo amor, pela graça
fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. O Santo Evangelho para o culto de hoje encontramos em Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Mateus 14, 22 a 33. Que leio. Jesus anda em cima da água. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. E nesse instante Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Até aqui, o Santo Evangelho para o culto de hoje. Neste momento, nós queremos cantar, em preparação, a mensagem, o hino que também é a nossa confissão de fé. Nós cremos todos num só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Todos podem se assentar. Cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa a terra e céus, anjos cantam-lhe louvor. Tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer. Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu. Vitorioso ressurgiu e com glória ao céu subiu. E cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo terno amparador dos que em aflições se veem. Mestre, o bom Senhor, cantem todos seu louvor.
que Deus, Espírito Santo, haja livremente no coração e na mente de cada um de nós, para que possamos crescer na fé em Jesus, pois a partir desta fé em Jesus somos filhos de Deus, somos filhos desse Deus maravilhoso, que tanto fez e faz, que tem como marcas o amor e a bondade, e que possamos nós, a partir justamente desta fé, nesse Deus, nesse Pai maravilhoso, também marcarmos a vida e a história, justamente pela fé, em nome de Jesus. Amém. Todos podem se assentar. Neste momento, quero saudar cada membro aqui da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, aqui presente neste culto, nesta casa de Deus. Então, nesse final de semana do Dia dos Pais, saúdo também a cada um que participa desse culto pelo Facebook. Que Deus, de fato, abençoe e fortaleça todos nós. Final de semana do Dia dos Pais. Temos alguns pais aqui entre os presentes no culto. Com certeza, há pais aí também acompanhando o culto, participando dele pela internet. Eu pergunto para vocês, pais, vocês já receberam alguma homenagem nesse final de semana? Pelo Dia dos Pais? Já receberam? Olha, eu tenho que dizer que eu já me sinto um privilegiado nesse momento, porque já recebi uma homenagem, sim. Foi em casa, antes do culto, quando estávamos ainda nos preparando para o culto e virmos para cá. Aí, de repente, a minha filha vai até o escritório e chama: pai, pode subir aqui para nós tomarmos um café? Aí pensei comigo, poxa, deve ser por isso. Deve ser pelo Dia dos Pais, esse convite especial. E com certeza foi. Foi um momento bem especial. Uma homenagem singela também dos meus filhos, da minha esposa, pelo Dia dos Pais. E vejam só, além de uns salgados, tinha um bolo especial. Eles disseram que esse bolo tinha um outro nome, mas eles rebatizaram ele de Moisés. Pensei, puxa vida, nossa, maravilhoso, todo de chocolate. Não, é Moisés com certeza, esse nome é bonito, é lindo. Aí eu fiquei pensando em Moisés, quem foi esse homem? Aliás, ele já fazia parte dessa reflexão, e isso que me chamou a atenção. E aí pensei, puxa, ele foi um servo de Deus maravilhoso, um instrumento de Deus, especial, muito especial. E Deus usou ele para tirar o povo de Israel da escravidão egípcia e dirigir pelo deserto rumo à terra prometida. Pensei, perfeito, especialmente para quem gosta bastante de chocolate. Não sei se é o seu caso. Ou quem gosta bastante de doce. Aí imaginei o povo caminhando pelo deserto, entre meias dificuldades, as desventuras, e Deus o assistindo na sua graça e bênção rumo à terra prometida. Ele foi um instrumento que Deus usou para levar o povo rumo à terra prometida. A nova, ou seja, a terra que manava leite e mel. E aí nós podemos pensar também no papel e nos desafios justamente dos pais. E a pergunta agora que eu coloco diante de vocês aí nesse momento da mensagem é a seguinte: vocês lembram da mensagem do culto passado? Quem é que participou do culto passado, no final de semana passado? Vocês lembram da mensagem? Qual era o tema da mensagem? Eu imagino que você tenha lembrado. Quais são as grandes marcas de Deus? Quais são as grandes marcas de Deus? Quais são as grandes marcas de Deus? De Deus que de fato é o nosso Pai.
Lembram dessa imagem? A marca maior de que Deus é amor está aí, Jesus, a partir do qual somos filhos de Deus e temos perdão, salvação, vida eterna. Quem nele crer será salvo. Isto é certo, estará no céu, no paraíso, que Jesus foi preparar. E aqui vive no amor, no cuidado, na assistência desse Deus que segura o mundo, desse Pai que segura o mundo e que segura você e a mim também em suas mãos. As marcas de Deus são o amor e a bondade. Essas são as marcas do nosso Pai do céu. E olhem que frase bonita nós temos aqui. Que afirmação bonita. Eu vou pedir para vocês lerem essa frase. Podem ler em conjunto ela? Quando Jesus está no barco, não importa o tamanho das ondas. Você em casa talvez não ouviu as pessoas presentes lendo, mas conseguiu ler e ouvir agora. Olha que afirmação linda e interessante. Marcas do nosso Pai do céu. Quem de vocês já tem o seu pai na eternidade? Levanta a mão. Quem de vocês aqui já tem o pai na eternidade? Levanta a mão. Ok. Alguns de vocês já têm o pai na eternidade. E em Jesus, como é bom a gente ter certeza do céu já para eles, não é verdade? E saber que já estão usufruindo, de promessas maravilhosas que Deus tem para aqueles que creem nele. Mas eu pergunto, quais foram as marcas do teu pai na tua vida? Se você tivesse que falar do teu pai, quais são as marcas do teu pai? As principais marcas dele. Aqueles que já têm o pai na eternidade, aqueles que têm o pai aqui neste mundo. Eu ia achar muito interessante passar agora um microfone e oportunizar cada um de vocês a falar. Quais as marcas do teu pai? Quais são as marcas do teu pai? Você olhar para a vida dele como um todo, como ele foi, como ele é, ou seja, a história dele diante de você, diante da família, o que você diria do teu pai? Quais são as marcas que ficaram dele ou que estão sendo feitas na tua vida? Marcas do teu pai. Seria legal a gente ouvir isso, não seria? Seria interessante. Quais são as marcas do teu pai? Eu poderia pensar no meu pai. Quais são as marcas do meu pai? E aí com certeza o coração bate forte, como o coração, o teu e o meu coração também. E eu tenho que dizer que as marcas fortes do meu pai são com certeza a fé e a vida cristã dele. Me lembro disso desde a infância, quando ele lutava por nós para nos reunir para um momento de devoção em família. Lendo a Bíblia, lendo o Castelo Forte, que era o devocionário que nós usávamos em casa. E como ele era persistente e forte, quando ele também nos dirigia e levava rumo à casa de Deus, à igreja. O quanto isto foi importante e decisivo, com certeza na minha vida e dos meus irmãos também. E quanto isso, com certeza, tem marcado agora a sua vida no avançado dos seus dias. O quanto isso é importante nesse momento também para a sua vida, diante das fragilidades no avançado dos seus dias. Mas me lembro também com certeza que a partir da sua fé, do seu amor, do seu cuidado, lutava para sustentar a sua família. Ora levantando cedo, ou fazendo muitas horas extras, ou sendo muito dedicado na luta pelo sustento e o cuidado da casa, do lar, da esposa e dos filhos. Me lembro quando ele também, com certeza, se fosse preciso, armava um baraco, mesmo que fosse com a mãe,
para nos levar ao potreiro que ficava perto da nossa casa até para jogarmos uma bola, coisa que a mãe com certeza não admirava muito, mas que o pai apreciava e se alegrava muito com seus filhos e a criançada da vizinhança quando podiam brincar e ter esse momento de lazer e também de diversão. O que você poderia contar do teu pai? O que você lembra? Quais são as marcas dele? Podemos pensar agora também com relação aos pais que estão aqui, que estão acompanhando e participando desse culto. Que marcas nós temos deixado nos nossos filhos? O que eles diriam de você? O que eles falam de você? O que eles pensam de você? Se fosse para resumir você, em algumas palavras, o que eles diriam? Quais são as principais marcas? É verdade que talvez deixemos marcas que nós não gostaríamos, mas que bom que em Cristo há perdão para os pecados e as fragilidades. É verdade que nós filhos talvez tenhamos na lembrança momentos que não sejam os melhores e os mais agradáveis. Mas assim como Deus, o nosso Pai do céu em Cristo, perdoa e apaga e não cultiva essas nossas fragilidades, nós também, no amor e na graça de Deus, não queremos cultivar essas fragilidades. Agora vamos pensar o que, por exemplo, os filhos destes homens de Deus que estão registrados na Bíblia diriam sobre eles. O que será que os filhos de Moisés iam falar do pai? Se eles fossem entrevistados hoje, vou imaginar que alguém de vocês aqui fosse filho de Moisés. Aí fosse entrevistado sobre o pai, Moisés. O que será que os filhos de Moisés pensavam e diziam dele? Se vocês pensarem na história desse homem, teve um momento que ele deixa a esposa e os filhos e vai cumprir uma missão. E quando nós lembramos e pensamos na história, ele pelo deserto, diante de muitas dificuldades, cumprindo uma missão especial que Deus lhe confiara. O que será que os seus filhos diriam dele? O que os filhos de Davi diriam do pai Davi, o rei Davi? O que os filhos de um personagem que aparece na leitura do culto de hoje, chamado Jó, o que os filhos de Jó diriam do seu pai? Se eles fossem entrevistados, quais foram as marcas de Jó? Você lembra a história de Jó? Gente, um homem fantástico, maravilhoso, ou seja, um homem de Deus. Alguém que sabia quem Deus era e que diante das palavras de Deus, diante da Escritura Sagrada, dizia amém. Que confiava nas palavras e promessas de Deus e motivado na fé e no amor buscava servir a Deus. Ele passou por momentos assim muito complicados. Vocês lembram o diabo diante de Deus? Instiga que Deus permita que ele passe por tribulações para que a fé dele seja provada. Deus permite que o diabo tire quase tudo de Jó, mas não o mais importante. Nós pensamos nos filhos, que ele perdeu todos num só dia, 7 filhos e as 3 filhas, todas as suas riquezas que ele perde, também num dia só. Que susto, ou seja, que situação esse homem. Podemos pensar também aí na saúde que Deus permita que o diabo tire dele, ou seja, ele perdeu muitas coisas que as pessoas aqui valorizam muito neste mundo. E ele permaneceu firme. Depois vieram seus amigos para o condenar e atacar, e dizer que ele simplesmente colhia as consequências dos seus erros e pecados, por isso agora ele estava com o corpo coberto de chagas, feridas, ou seja, um trapo de imundície.
Infelizmente, ainda na situação, a esposa dele que permanecera com ele, acabou sendo até um instrumento de Satanás diante dele, que disse: que é isso, homem? Ainda você continua temendo a Deus, amaldiçoa a Deus e te mata? O que é isso? O que você tem da tua vida? Olha quem tu eras, quem tu és. E Jó adverte, diz: o que é isso que você está falando? O que é isso que você está dizendo? Deus concede todas as coisas boas, porque Ele não permitiria também as desgraças? Ou seja, dentro dos seus propósitos, dentro da sua situação, chega um momento de fragilidade que ele questiona o próprio Deus. E Deus, no seu amor e graça, lhe responde com força e com propriedade. Ou seja, acima de tudo, seu Pai do céu os sustentava e os segurava. Eu imagino que os filhos que ele teve antes dessa desgraça talvez diriam: nossa, nosso pai é muito preocupado com Deus, com a palavra de Deus. Quando nós nos reunimos, ele sempre está preocupado que nós venhamos a pecar contra Deus. E ele já sempre oferece sacrifícios e ora por nós, pedindo perdão por pecados que eventualmente pudéssemos ter cometido. Esse era Jó. Esse era o pai Jó. Nossa, que paizão, na verdade. Que privilégio esses filhos tiveram, tendo um pai assim. E os filhos que Deus deu depois, talvez, testificassem dessa história diante da vida dele. Nossa, grande homem, o nosso pai, permaneceu firme com Deus, um servo consagrado e dedicado, um exemplo de fé e de vida. Ou seja, sabia de fato o que era o mais importante, tinha ordem certa nas prioridades: Deus, a família, as outras coisas, o mundo, as riquezas, as dádivas de Deus. E Deus o abençoou, permitiu que ora o diabo lhe tirasse tudo, mas depois lhe concedeu tudo em dobro, conforme a sua promessa. Que exemplo de pai, com certeza, também é este homem, Jó, onde Deus, com força, numa fragilidade, diz, e leva ele a pensar sobre quem Deus é, o que Deus fez e quais são as suas palavras e promessas. Vocês lembram aí do Evangelho? Como é importante para nós, família cristã, instrumentos de Deus, sermos sempre fortalecidos na fé, na palavra e sacramentos, para que os princípios, valores, conceitos de vida sejam aqueles que Deus nos traz na sua palavra, na Escritura para nós. Ou seja, precisamos ser construídos a partir do fundamento que é Jesus. E fortalecidos na palavra e sacramentos, com certeza, vamos ter os conceitos e valores na ordem certa, e vamos ter a força, o ânimo e a coragem para enfrentarmos as tribulações, e quando vierem as desgraças, saberemos a quem apelar, em quem confiar, onde buscar socorro, por quem gritar. A história do Evangelho mostra bem isso. No momento de fragilidade, talvez, em circunstâncias, corremos o risco até de acreditarmos em coisas que não existem, fantasmas, por exemplo. Como os discípulos em cima da água gritaram: é um fantasma, é um fantasma. Pior, olhando para Jesus ainda. E Jesus tentando os acalmar. Calma, sou eu, coragem, não tenho medo. Sou eu. E aí Pedro: se és tu, Senhor, permita que eu vá andando na água até aí. Eu considero isso uma proposta de briga, numa circunstância dessas. Ou seja, um desafio. E Jesus diz: venha. E Pedro vai. E o que acontece? Quando ele perde o foco, quando ele olha demais para as ondas e para os ventos, acontece aí, a partir do foco errado, o inevitável, ele começa a afundar. É o que acontece conosco na vida. Que bom que ele sabia quem gritar: Senhor, salva-me porque eu pereço. E Jesus lhe estende a mão. Salva a sua vida, fisicamente, mais uma vez. Assim como já o havia salvo espiritualmente.
O que dizer deste homem, Pedro, desse servo de Deus? O que será que os seus queridos diriam sobre ele? O que dizer sobre esses homens? Bom, queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que em Jesus Cristo temos o Pai do céu, que sempre está junto de nós. E aliás, o culto que lhe rendemos, a vida, tempo, dons e bens consagrados a Ele, são as formas pelas quais nós também lhe agradecemos e reconhecemos quem Ele é. O seu carinho, o seu amor, o seu cuidado, o seu socorro, a sua libertação, a sua ajuda, a sua orientação. Que bom que nós, como seres humanos, nas nossas fragilidades e marcas que talvez não queríamos deixar, nós somos libertos. Ou seja, nós somos perdoados. Não é a ausência de erros e pecados que nos dá alguma moral diante da família, diante da igreja e diante do mundo, mas é Jesus que nos limpa de todo o pecado e permite que nós possamos seguir com fé a nossa vida. Seguirmos a vida que Deus nos deu na fé, pela fé, como instrumentos do nosso Pai do céu, deixando marcas. As marcas que Deus quer que nós deixemos aqui no mundo. Pais, que sejam estas as nossas marcas, fé e vida cristã, ou seja, uma vida a partir da fé e do amor do nosso Pai, e que possamos servir como instrumentos onde Ele nos colocou, servindo aos propósitos que Deus coloca diante de nós e diante do mundo, aonde estivermos. Tornemos, quais são as marcas? As marcas de Deus, o nosso Pai. Bom, o amor e a bondade, com certeza. Que as nossas marcas como pais possam ser fé e vida. E vida a partir justamente desse Deus maravilhoso que nós temos, que é o nosso Pai do céu, que está sempre conosco. O Pai perfeito, que nos assiste em todos os dias e momentos. E que nesse final de semana, possamos sim lembrar do Pai que tivemos ou que temos. Aqueles que podem homenageá-lo, quem sabe abraçá-lo, possam fazê-lo, que possam fazer. E que nós possamos, como instrumentos desse Deus, levarmos o amor e o cuidado do nosso Pai do céu a todos aqueles que também precisam. E ainda que um pai e uma mãe abandonem o seu filho, o nosso Pai do céu não abandona. Que nós possamos ser exemplos de fé e de vida, na igreja, na família e no mundo. Que essas sejam as tuas e as minhas marcas, onde estivermos, em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém. Podem todos se assentar. Seguimos com o momento das ofertas. Então, durante este momento, nós queremos cantar então o próximo hino. Solte o cabo da nau. O caminho abriu, quando força doenças contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solte o cabo da nau, como
navega com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Todo-Poderoso e Eterno Deus, o nosso Pai amado e perfeito, te agradecemos de coração por todo o teu amor, por toda a tua bondade manifesta a nós e ao mundo de muitas formas, especialmente em Jesus, a partir do qual fomos tornados teus filhos e herdeiros da salvação e da vida eterna. Queremos aqui também, ó Pai do céu, hoje te homenagear, te engrandecer, te adorar, e motivados no teu amor, te servir, seguir as tuas orientações e conselhos cada vez mais na ação de teu Santo Espírito, que visam o melhor para nós, que são caminho de bênção e de felicidade, de socorro na tribulação. Queremos este momento também, ó Deus, te pedir por tua igreja, pela igreja cristã no mundo. Guarde a tua igreja, que ela possa servir nos teus santos propósitos. Abençoes os pastores para que possam sempre ensinar a tua palavra com ousadia, com coragem. Permite a todos que a ouvem que possam compreendê-la, que possam confiar na mesma nação de teu Santo Espírito. Envia mais trabalhadores também à tua seara e abre a porta da fé aos que não te conhecem. Lembra os inimigos da igreja com misericórdia e concede-lhes o arrependimento para a nova vida em Cristo. Protege e defende a tua igreja de perigos e tribulações. Fortalece a nós e os demais cristãos para que coloquemos a nossa confiança exclusivamente na tua graça revelada em Cristo e ajuda-nos a combater o bom combate da fé para que alcancemos afinal a salvação eterna. Derrama a tua graça e o teu amor sobre todas as nações da terra. Abençoa especialmente nossa pátria, o seu povo, os que ocupam cargos de liderança e autoridade. Faze resplandecer a tua glória no meio do povo, para que haja misericórdia e verdade, justiça e paz em todos os lugares. Te pedimos pelas escolas onde estudam os nossos filhos, para que cresçam num conhecimento e sabedoria útil, que possam crescer nas virtudes cristãs. Bondosamente, ó Deus, livra-nos de calamidades provenientes de incêndio, inundações, guerras, doenças contagiosas, de escassez, fome, marginalidade, crime, desemprego, ou de qualquer mal que possa afetar o nosso corpo. Cuide e faze prosperar a cada um em sua vocação. Permite que as ciências e artes úteis floresçam entre nós. Sê o Deus das viúvas, dos órfãos, o ajudador dos enfermos e necessitados, o confortador dos abatidos e aflitos. Aceita, te imploramos, nosso corpo, nossa vida, nossos corações, nossas mentes,
e as ofertas que trazemos perante Ti para o Teu louvor e serviço. Concede o Teu Espírito Santo aos que participam da Santa Ceia, para que recebam o corpo e o sangue de Jesus em sincero arrependimento, em fé confiante, e para o enriquecimento de suas vidas gastadas em amor a Ti e ao seu semelhante. Senhor, olha para as famílias que aqui estão participando deste culto presencialmente ou pela internet. Tu sabes da real situação de todos. Olha especialmente para os pais, os abençoe e fortaleça, que possam ser exemplos de fé e vida para os seus queridos, na igreja, na família e no mundo. Queremos nesse momento, ó Deus, te pedir fortaleça aos pais, para que eles cumpram a missão que Tu esperas deles diante das famílias. Que nós não venhamos ser empecilho para os nossos filhos e queridos, a Ti, ó Pai do céu perfeito, que possamos nos preocupar, sim, com a salvação e a vida eterna dos nossos queridos, não apenas com as questões desta vida, que são passageiras. Nas Tuas mãos colocamos as ansiedades, as preocupações e os sonhos de todos, certos de que no Teu amor e graça tudo Tu diriges pelo melhor. Em nome de Jesus, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos desse, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a cada comungante nesse encontro com o Senhor Jesus Cristo, que venha a nós no pão e no vinho com seu corpo e sangue mediante a palavra, para dar a certeza do perdão, da salvação e da vida eterna, para nos dar ânimo, coragem e a força que precisamos para seguirmos em frente, para que possamos seguir e sermos, como pais, como família, exemplos de fé e vida cristã. Que Deus abençoe a todos nesse encontro com o próprio Senhor Jesus Cristo. Todos podem se assentar. Durante a distribuição queremos cantar os hinos que serão projetados. Participam primeiro da ceia os instrumentistas e na sequência então os demais da congregação. Tomai e comei, este é o verdadeiro corpo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, dado a morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus, dado a morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus, dado a morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai, comei, este é o corpo de Jesus. Só no Senhor põe a sua fé. vive servindo em amor.
momentos que a sua fé dará provas de existir, pois soluções o Senhor mostrará que ainda existem aqui. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Em muitos momentos nós vamos ter a ideia de que tudo é mal. Muitos amigos já não mais serão fiéis companheiros aqui. É nesses momentos de vida assim podemos nos desesperar. Uma coisa podemos ter fé, que Deus não irá nos deixar. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. E sempre as crianças contraem de Deus, a fim de crescerem fiéis, nunca temendo a verdade falai, que Deus ama todos igual. E quando partirmos o mundo aqui, felizes podemos estar. Muitos irmãos vamos encontrar, e a Deus louvaremos sem fim. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é convosco hoje e para todos sempre. Amém. Despedimos a todos com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém. Congregação pode se assentar. A propaganda aí, temos CD, ainda temos CD do Motivo C, se alguém quiser, então fique à vontade, é só solicitar para nós, ou pegar aí na saída, tá? Com relação a avisos, os cultos, então na próxima semana, dentro da bandeira laranja, nós voltamos a ter então um limite então maior de participação aqui na congregação. Aí poderemos ter novamente 100 pessoas. Então nesse final de semana estamos a 30, justamente pela bandeira vermelha. Então na semana que vem, bandeira laranja, conforme já está pré-anunciado, então nós voltamos, poderíamos ter 118 pessoas no nosso ambiente, né, justamente pelos metros quadrados que temos. Mas nós estamos seguindo dentro das normativas da congregação com 100 pessoas, então a partir da semana que vem novamente na bandeira laranja. Nos horários já habituais, sábado às 18, domingo de manhã às 9, domingo então às 18 horas.
Estudo bíblico todas as quartas-feiras, estamos estudando Apocalipse, você é convidado a participar também conosco. Instrução de confirmandos pelo Google Meet, certo? Funcionamento da secretaria por agendamento. Eu peço aí o pessoal do som, aí está tudo certo aqui, temos som também pro ok? Enquanto isso, né, dizer assim, olha que imagem bonita, né, um pai segurando o seu filho. Que marca bonita. Quem sabe quantos momentos lindos e especiais têm sido vividos nas famílias. E os pais têm uma oportunidade muito especial também para serem instrumentos, refletindo o amor e o cuidado de Deus para a sua família. Ou seja, é um desafio os pais serem e deixarem como marca a fé e a vida cristã diante da família, muito especialmente. E se preocuparem com seus filhos, principalmente com as questões que são eternas. Eu peço aí para a projeção seguir adiante, né? Olhem só, né, que imagem interessante, uma imagem bonita. E aí, como é que é o seu pai? Como quem ele é? Que ele seja, né, para você um exemplo de fé e de vida, que possa ser, ou você pai que aqui está, que você seja um exemplo de fé e vida para a sua família, que marque assim a história. Em nome da Congregação Evangélica Luterana Cristo, a todos os pais que abraçamos dessa forma, desejamos feliz Dia dos Pais, que possam ter muitos bons momentos em família, junto com seus queridos, vivendo nesse final de semana em família e celebrando esta data que com certeza nos dá mais um motivo para manifestarmos o amor de uns para com os outros. E vocês, pais, que reflitam o amor e o cuidado de Deus aos vossos queridos, e que esta seja a vossa marca nessa vida, e com certeza em Jesus a família não vai estar só junta aqui na terra, mas vai estar junta lá no céu para sempre. Ótimo final de semana também, então, para cada um que aqui está e para todos aqueles que nos acompanharam também no culto pela internet. Jesus diz: estou com vocês todos os dias. Sigam com Jesus e sigam bem. Amém.